Vamos dar uma sequência nas nossas aulas e entender então por que o homem caiu. O Criador, com toda a sua sabedoria, não poderia ter evitado isso? Essa queda toda que a gente viu nos vídeos anteriores, que o homem caiu, foi perdendo a evolução, foi evoluindo, ficando no submundo, e agora exige que esse homem volte de novo ao ponto zero, lá com o Criador. Por que isso acontece? Porque os homens primordiais, lá atrás, podemos dizer lá, Adão Kadmon, é o primeiro homem, o homem que foi feito à imagem e semelhança do Criador. Por que ele veio se quebrando, perdendo sua evolução, e chegou a um ponto em que é necessário ele voltar à evolução, e ele às vezes não consegue, muitas vezes ele entra em depressão, o seu inconsciente cobrando essa volta. Por que todo esse processo? Por que deixar que esse egoísmo entre no coração do homem? Para tudo isso? Bom, para isso a gente tem que entender o Criador. O Criador era a luz perfeita. E ele é luz sem fim. Ele tinha tudo, ele tem tudo. Ele precisava de alguma coisa. Ele precisava daquilo que faltava para ele. Mas falta alguma coisa para o Criador? Sim, faltava. Hoje não falta mais. Faltava para ele a imperfeição. E ele desejou viver isso. Quando ele desejou isso, essa luz sem fim, ela se contraiu. E quando ela se contraiu, é como se ficasse um vácuo dentro dela. Isso fez com que, no retorno, se explodisse nesse vácuo. E é aí que entrou a questão das coisas vir a acontecer, vir a surgir. Então, existem os mundos na árvore da vida, que aqui para vocês, acho que nem consegue ler os rabiscos que eu coloquei aqui, só para eu me basear, para poder fazer essa aula. Os mundos superiores que estão na árvore da vida, para a gente poder entender a mente do Criador, mas a gente nunca vai conseguir entender. Nós estamos nos preparando para recebê-lo, mas entender o Criador nós não vamos entender, porque ele é o sem fim, é o Ein Sof. Ninguém sabe quem ele é. Não tem como eu dar um nome para o Criador, porque a partir do momento que eu dou um nome para ele, ele já não é mais aquilo, ele é muito mais do que aquilo. Já vimos isso numa aula anterior. Nesses mundos superiores, onde a luz é maior, onde está um pouco mais próximo do Criador, o homem tinha a sua evolução e ele foi perdendo a evolução. Até chegar Malhut, o mundo de Asiá, o nosso mundo. Nosso mundo onde nós somos o governo. Nós fazemos aquilo que a governança maior, que é o Criador, nos manda, através das suas manifestações. Mas quando ele criou o homem primordial, os homens que a gente viu na fase de Atlanta, aquela história toda, aqueles ali já eram sequências do homem primordial, que na Kabbalah diz que foi Adão Kadmon. Adam Kadmon. Esse é um mundo para a gente poder entender como ele era. Ele foi criado com a perfeição total. Mas o Criador queria viver a imperfeição. E por isso, a queda. A queda não é o mal. A queda é para fazer o homem andar, porque o homem era cheio de luz, o homem era a luz, mas era uma luz como se fosse parado.
ele não ia descobrir algo mais. Ele estava no Jardim do Éden, simbólico, e era só aquilo. Era a inocência. Ele precisava sair, descobrir novas coisas, descobrir a consciência. Por mais que ele vivia numa paz profunda, era uma zona de conforto para ele. Ele não queria sair dali. Mas ele precisava sair para encontrar com a consciência. E nesse sair dói. O crivo dói. Quando você tem a expressão doeu na alma, não é a alma que está doendo. A alma não dói. O que dói é o ego. Então quando o homem saiu do Jardim do Éden, que ele começou a caminhar, se ele saiu é porque já entrou ego nele. E quando ele vai descobrindo que ele tem que buscar um conhecimento, ele vai passando por um crivo, esse crivo vai machucando ele. Mas é isso que acontece para a evolução. É preciso se machucar. Lembra da história da pérola? Quando o homem entra nesse estado de consciência, ele está em busca do quê? Agora, do crescimento. Não é isso que a gente viu nas aulas? O crescimento. Porém, quando ele alcançar a consciência primordial, ele não vai ser como antes. Ele não vai ser aquele homem que estava lá com todo o seu conhecimento, mas que estava vivendo numa zona de conforto. Ele vai ser um homem agora com onisciência. Ele vai ter um conhecimento do Criador. Ele vai ser uno com ele. Antes ele era uma criatura. Ele recebeu todo o poder, toda a luz, mas ele não estava em estado onde ele passou por um crivo e chegou lá. Ele recebeu de graça. É preciso um trabalho, é preciso uma busca. E é isso que vai acontecer com o homem depois que ele fizer todo aquele processo que a gente viu nos vídeos anteriores. Chegando lá, ele vai estar com a consciência em estado de onisciência. E aí, todo o conhecimento. A árvore da vida é o Criador. O Criador, ele implantou ele dentro de nós, porque nós somos feitos em imagem e semelhança dele. Então a árvore da vida também representa nós, tanto o nosso corpo físico, como a nossa consciência. Na árvore da vida existem 3 estágios. O estágio da governância. O estágio da governança pega 3 céfiro. Pega a Keter, que é a coroa, que representa o poder mais alto do conhecimento. Sabedoria. Binar, que é a compreensão. Então esse estado aqui é o estado da governança, onde passa para nós informações que nós temos que seguir, temos que caminhar. Depois tem o chamado estado da pequena face do Criador, onde tem benevolência, resistência e conhecimento, que é também o mundo de Beriá. Aqui em cima é Atsuluk, aqui é o mundo de Beriá. Depois tem o nosso mundo. Nesse nosso mundo aqui, tem o fundamento, tem a vitória, o coração, esplendor. É o mundo de Asiá e Etzirá. Esses 2 mundos a gente já viu que em algum momento eles eram entrelaçados, eles eram um só. Mas devido a toda a queda que teve, ele se partiu em 2. E é necessário que esses 2 mundos, nos primeiros passos da evolução, que esses 2 mundos voltem a ser entrelaçados, Yetzirah e Asiá. Nesse momento que ele voltar a ser entrelaçado, aqui vão surgir mais 3 Sefirot, que estão ocultas.
A árvore da vida vai ganhar mais 3 Sefirot. Porém, ainda não chegou a hora. Quando ela chegar, é possível que o Criador volte a interferir de algumas formas. E ele vai chegar conforme a necessidade que o ser humano vai ter. Ele vai subir em evolução, mas também ele vai precisar disso. Porque a gente está chegando já lá no limite. A contagem regressiva está nos mostrando isso. Quem está acompanhando as aulas da Universidade X está podendo entender o que eu estou passando. Quando o ser humano precisar, o Criador vai interferir. Então todo o processo o Criador não interfere. Ele deixou acontecer. Porém, quando a gente ganhar mais 3 Sefirot, é a hora da interferência do Criador. Essa interferência do Criador vai fazer com que a gente tenha mais visão, mais audição, um melhor tato, conhecer mais o mundo superior. Os mundos que estão para vir para a humanidade estão próximos. Então a hora está chegando. A humanidade está entrando nesse estado de evolução. É por isso. Nos rabiscos aqui você percebe que tentei desenhar aqui a flor da vida. Um símbolo bem melhor do que esse, né, que é a flor da vida, que os meus desenhos não são bons. Esse símbolo ele é encontrado em todas aquelas gerações passadas, espalhado por todo o planeta Terra. Então gerações passadas desenharam esse símbolo. É um símbolo milenar. É um símbolo que é a flor que saiu da árvore da vida. A gente vai ver isso mais para frente. Com isso aqui, entende-se que a humanidade ela teve conhecimento anteriores que a geração do nosso tempo está descobrindo agora. Por que está descobrindo? Por causa disso aqui. Por causa do mundo de Asiá com o mundo de Yetzirah que vão se unir novamente. Está chegando a hora. Lá no passado, as pessoas se comunicavam por telepatia. Mas ainda existe em nosso meio pessoas evoluídas, e cada vez mais estão surgindo, que também têm esse poder de telepatia. Que tem alguns exemplos onde a gente vai entender agora como que funciona essa comunicação, onde uma pessoa pode comunicar com a outra por telepatia à distância, não importa se estão juntos ou não. O Criador comunica com a gente. De que forma? Ele colocou as informações na consciência cósmica e as informações estão aí. Conforme a minha vida, a sua vida, a nossa vida vai acontecendo, essas informações nossas vão ficando aí. Então, o nosso cérebro, ele capta isso, como se fosse um holograma, trazendo para dentro dele. Vem dentro das mentes, das pessoas. E a pessoa pode comunicar-se com a mente por desenhos e orografia. Lembra que a gente falou que os povos antigos faziam um desenho e ali eles poderiam olhar para o desenho e era o mesmo que a gente pegasse um livro e tentasse ler ele para poder entender? Porque hoje a gente está no segundo nível de inteligência, de consciência, e é um nível mais baixo. A gente precisa de muitos símbolos, que são as letras, mas elas estão gravadas na nossa parte direita do cérebro. E quando a gente desenha, que tem um símbolo matemático, ele está ficando do lado esquerdo, que é mais fácil para entender, ficar gravado. Depois, as pessoas começaram a comunicar, e existe ainda, elas se comunicam. Se você pegar algumas tribos, onde tem lá seus curandeiros, eles fazem um bonequinho, eles curam, através daquele boneco, uma pessoa que está à distância. Eles usam esse meio.
onde eles podem se comunicar com o outro, efeitos telesomáticos, magia, campo rabidomantes. Isso aqui, eu me lembro muito bem, morei no sítio, meu pai usava para tentar encontrar água. É um gancho, uma madeira, vai lá no mato, corta um galho, que tem um ganchinho, e ele pega aquilo e fica procurando. E aquilo, aonde tem água, puxa-se para baixo. São energia eletromagnética que faz isso acontecer. Então são comunicações que estão aí na consciência cósmica. Tem muita coisa na consciência cósmica que nós não conseguimos absorver hoje, mas a gente vai conseguir. Então não é só no cérebro que a gente pode perceber essas coisas. Visivelmente, nesse caso, era o tato, era a visão que você conseguia. Se você ver, é assim, como se fosse um galho. A pessoa pega com as duas mãos aqui, essa parte, quando vai passar por um lugar onde tem água, a energia que está por ali puxa aquele galinho para baixo, tá? Sem a interferência do ser humano. Existe também até aquela onde gêmeos conseguem se comunicar, sentir a dor do outro à distância. Mãe e filho conseguem fazer esse contato um com o outro, sentimentos. Os casais podem passar por isso. Animal, por quê? Porque a consciência quântica do dono do animal está ligada na consciência do animal. Quando eu saio do meu trabalho, o animal que está ligado com a minha consciência, ele consegue perceber que eu já estou vindo. Por isso, quando eu chego no portão, o cachorrinho já está lá na frente do portão esperando. Não é porque ele viu o carro chegar, você chegar. Não, é porque a ligação quântica que os dois estão tendo, já à distância, quando você tomou uma decisão de ir para casa, o animal já recebeu essa informação. Então, tem animais que têm essa percepção melhor do que o ser humano. O ser humano está oculto. O animal, por ele não ter uma razão, fazer ele pensar, ele age por instinto, aquilo está dentro da sua consciência. Amigos também pode ter um contato um com o outro através da telepatia. Isso foi muito usado no passado, mas vai começar a acontecer de volta com esse processo de evolução humana. Diante de toda a informação que a gente está tendo e que ainda vai ter, conclui-se que o ser humano foi preciso sofrer a sua queda, sair da sua zona de conforto, sair do jardim do Éden simbólico, passar por todo esse processo de crivo, que é a dor que fere o seu ego, para que um dia ele possa chegar num estado de onisciência e ser um com o Criador, assim como Jesus foi. Jesus usou todo esse processo. Jesus curou à distância. Jesus fez tudo isso porque Jesus conhecia a árvore da vida, porque Ele está na árvore da vida. Ele veio ensinar isso, deixar essas informações para nós. Todos os sábios do passado tiveram o seu trabalho de deixar essa clareza em nossa consciência, mostrar que isso é possível e que nós estamos a caminho dessa evolução.